Bom, tá gravando. Pessoal, então, ontem eu deixei lá no Plural disponível a pré-aula, né? Que nós iríamos, falando que nós iríamos começar o módulo 7, que fala sobre o mundo urbano e seus principais aspectos, que está lá na página 220. Então, eu quero que vocês deixem a apostila aberta na página 220. Eu vou estar com a apostila digital projetando alguma coisa para vocês também. Então, fiquem com a apostila na página 220 e preste atenção na apresentação. Tem alguns momentos que nós vamos fazer exercícios, tá? Não esqueçam de fechar os microfones. Caso tenha alguma pergunta, pode fazer a pergunta sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Ô, professor, você não pulou um bloco? Oi? Eu acho que você pulou um bloco. Porque ainda tem mais um bloco seu, o bloco 6. Mais para trás. Ah, é verdade, perdão. É o bloco 6, módulo 6, tá? Perdão. É por isso que eu vi. Que página, professor? Eu desliguei aqui o áudio. Ai. Peraí que... Mas já fizemos, já tudo corrigido, já. Não, Laura, desliga o microfone. Quem fez o módulo 6? Tá tudo pronto já, tudo corrigido. Laura, desliga o microfone. Não tá não. Tá sim. Só se falou. Tarefa. É o módulo Ah, 7, tá. né? Ah, tá, então tá certo. É porque eu não vi que tava feito. Módulo 7, módulo 7. Pessoal, isso mesmo, o módulo 7 que isso. Página 220. Pessoal, só lembrando que quem tiver com conteúdo atrasado, não fez a tarefa que eu tinha pedido na videoaula, que na época que nós estávamos gravando, deixem tudo em dia, tá, pessoal? Eu fiz as tarefas. Não deixem conteúdos atrasados para não complicar a situação de todos na volta. Fechem os microfones, não esqueçam de deixar os microfones travados. Tá bom? Pessoal, então a partir de agora eu vou compartilhar a minha tela. Qualquer pergunta vocês podem abrir o microfone para fazer e depois fechem de novo, tá? Beleza? Bom, todo mundo está vendo minha tela? Sucesso? Sim. Sim, né? Sim. Deixa eu dar um zoom. Sim. Então tá. Pessoal, então esse módulo 7 fala sobre o mundo urbano, seus principais aspectos. Então, o que acontece? A Terra está cada vez mais urbanizada. Até 2010, a maior parte da população da Terra vivia na zona rural, vivia no espaço rural. Só a partir de 2010 que a população da Terra passa a ser mais urbana do que rural. Tudo bem? Então é algo muito recente. Nem sempre as áreas urbanas, que é onde a maior parte das pessoas aqui no Brasil vivem, tem uma estrutura adequada em relação à saúde, saneamento básico, escolas. Nem todos os municípios têm uma estrutura para agregar a todos, né? Mas o que acontece isso hoje. O que acontece hoje é isso, né? Cada vez mais as pessoas estão saindo do campo em busca de oportunidade de trabalho nas cidades. E as cidades estão crescendo cada vez mais. Por exemplo, eu mudei para Rio Preto em 1996. Quando eu mudei para Rio Preto, a população daqui da cidade era de 250 mil habitantes. Hoje, a população de Rio Preto beira aí 500 mil habitantes. Então, de 1996 até 2020, nós tivemos aí um aumento, né? A população da cidade dobrada, né? Cresceu bastante. E aí, a cidade, a prefeitura e toda a organização política precisou ir adequando a um número muito grande de pessoas morando no lugar, em relação a tudo. Em relação a avenidas, em relação a postos de saúde, hospitais, escolas, saneamento, iluminação, asfalto, tudo isso foi evoluindo. Então, pessoal, o que faz uma cidade crescer ou não? Por que tem cidades que são menores? Por que tem cidades que têm a população maior
do que outras, ou metrópoles, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, como São Paulo, Campinas, assim por diante. O que faz uma cidade se tornar maior que a outra? Por que uma pessoa sai do campo em busca de oportunidade ou vai para outra área? Ou sai de uma cidade e vai para outra? O que move essa pessoa, esse deslocamento? Turismo. Emprego? Emprego. Quem falou emprego? Eu sou. Fala, eu estou na tela total, não estou entendendo. Agricultura também. Melhores condições de trabalhar no trabalho campo. também. Pessoal, não esquece de deixar o microfone fechado. Então, ó, é isso aí, é emprego, galera. O que faz as pessoas se deslocarem de um lugar para o outro é o trabalho, é a oportunidade de emprego, como está aí nessa página inicial, tá vendo? É o trabalho que move as pessoas de um lugar para o outro. Isso gera um deslocamento populacional muito grande. Então, ninguém sai de uma cidade ou da zona rural para outra cidade, ou da zona rural para a zona urbana, sem ter um trabalho, sem ter algo que vai lhe dar o sustento no futuro. Então, o que move as pessoas a se deslocarem de um lugar para o outro é o trabalho, é o emprego. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Sim. Sim. Tranquilo? Sim. Sim. Bom, lembrando, ó, espaço rural é sítio, fazenda, chácaras. Espaço urbano é as áreas onde tem os comércios, onde tem as escolas, os hospitais, a iluminação pública, onde tem água encanada, esgoto também é encanado e passa por tratamento. Tudo bem? Lembra qual foi o ano mesmo que eu falei para vocês que o mundo se tornou mais urbano do que rural? Falei 2010? aqui, 2010, perfeito. Show de bola. Oi, pode perguntar. Desculpa te interromper, é que acabou de mandar uma mensagem aqui no grupo que a gente tem dos alunos e a Isadora Milani, do Verde, tá avisando que ela não vai participar porque o link não tá aparecendo para ela, tá? Ô, Igor, tudo bem. Avisa depois, né, que eu vou disponibilizar essa aula no plural no período da tarde, tá bom? Beleza. Então tá, obrigado, viu? Pessoal, então vamos lá, continuando. Vocês estão vendo a tela aqui do meu computador ainda, né? Tranquilo? Sim. Pessoal, Sim. lá no 6º ano, vocês estão vendo essa página agora? Pode abrir na apostila de vocês na página 221. E na tela do meu computador também, eu estou aqui na página 221, tá lá. Sítio e situação urbana. Vocês lembram o que é um sítio urbano? Lembram que eu falei lá no 6º ano para vocês que sítio urbano é o lugar onde começa uma cidade, onde a área começa a ser urbanizada. Normalmente o sítio urbano ocorre em um local de grande fluxo de pessoas. No caso de Mirassol, quem lembra que eu falei ano passado para vocês? Onde que iniciou a cidade de Mirassol? Onde que aconteceu o sítio urbano, que é o início de uma cidade? Na estação de trem. Ali é do trem. Isso, ali próximo à estação de trem. Por quê? Porque ali vinham muitas pessoas para trabalhar no café. Daí tinha comércio, tinha algumas vendas, tinha alguns estabelecimentos para as pessoas dormirem, como pensões, hotéis. E ali começa a se urbanizar, ali começa a surgir a cidade de Mirassol, a área urbana de Mirassol, tudo bem? E o sítio urbano, ele é isso. Ele é uma área onde a cidade começa a se formar. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão observando no meu computador, nós temos o sítio urbano da cidade de Santarém. A cidade de Santarém, ela começou a se formar perto do porto. Por quê? Porque as pessoas vinham de outras áreas em busca de oportunidade de trabalho em Santarém, e aí essa área é uma área muito movimentada, que começaram a surgir as primeiras casas, os primeiros comércios, tudo bem? Então, a cidade de Santarém, por exemplo, é uma cidade que teve seu início ali perto do porto. Normalmente áreas onde o fluxo de pessoas era muito, mas muito intenso. Ok, pessoal? Sucesso ou não? Sucesso. Sim. Então tá. Pessoal, Por sucesso. Sim. agora vocês vão abrir na página 223.
Abram na página 223 aí na apostila de vocês, porque nós vamos fazer o exercício 1, tá bom? Abram na página 223 para que a gente faça aí o exercício 1. Ok. Pessoal, eu vou ler essa questão, ver o que ela pede, e depois eu vou explicá-la, né? Eu vou colocar a resposta aí também no livro digital aí na tela do computador, tá? Então, A página 223, senhor? 223, atividade 1. Ah, tá. Beleza? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? Sim. Ah, então tá bom. Sim. Pessoal, Sim. vamos lá. Atividade 1 fala assim, ó. O sítio e a situação de uma cidade são modificados constantemente por diversos agentes sociais. Sobre esse tema, veja as imagens e leia o texto a seguir. Então, pessoal, essa imagem é do maior centro financeiro do Brasil, é a Avenida Paulista. A Avenida Paulista, pessoal, é o centro, é o coração financeiro do Brasil. Lá na Avenida Paulista, naqueles prédios, estão sediados os principais bancos, as principais instituições financeiras de diversos segmentos do Brasil inteiro e de outros países do mundo. Então, a Avenida Paulista, ela tem esse conceito de centro financeiro brasileiro. Vocês observam na imagem da esquerda, onde eu estou passando a seta do mouse, como é a Avenida Paulista no passado, lá no início do século XX. E uma imagem da Avenida Paulista em 1996. Se a gente pegar uma imagem da Avenida Paulista de 2020, vocês vão observar que ela está bem diferente. Ela passa por modificações. E nessa imagem mostra um casarão da família Matarazzo, um dos primeiros casarões construídos lá na Avenida Paulista, que foi derrubado. Esse casarão ele foi derrubado para dar lugar a grandes arranha-céus, a grandes prédios. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum em todos os lugares. Por exemplo, ó, Mirassol. Mirassol passa por muitas modificações. Quantos novos prédios e novas casas não surgem na cidade? Eu vou dar um exemplo de Mirassol. Antigamente não faz muito tempo, lá por volta de 2011, 2012, ali onde é o Banco Sicoob, a loja 100, era um casarão muito bonito, bem parecido com esse casarão aqui. Não, nem tão grande igual esse casarão da Avenida Paulista que foi derrubado, mas era um casarão muito bonito, uma casa das primeiras que foram construídas em Mirassol. Provavelmente era de uma família muito nobre, né? Porque era muito bonito. E foi derrubado para dar lugar a dois comércios, né? A loja 100 e também ao Banco Sicoob. Quem lembra dessa casa que tinha ali onde a loja 100 e o Banco Sicoob? Alguém lembra? Alguém lembra lá de 2012? Não lembra, né? Faz tempo. Não lembro. Não. Não lembro. Por que fizeram essa modificação? Essa modificação aqui na Avenida Paulista, em Mirassol também, aqui em Rio Preto. Professor, Oi, pode falar. hoje também em Mirassol tem alguns casarões ainda que estão abandonados. Alguns casarões, alguns abandonados, né? Outros que vão dar lugar a novas construções, mas o espaço ele passa por modificações de acordo com a necessidade do homem, né? Então, às vezes você passa um lugar, daqui 10 anos você volta, você vê prédios diferentes, casas diferentes, comércios diferentes, né? Então, o espaço terrestre ele passa por essas modificações de acordo com essas necessidades. Então, ó, fala assim, ó, é como se a cidade fosse um imenso alfabeto, com o qual se mostram palavras e frases. É esse aspecto que permite que o próprio espaço da cidade se encarregue de contar sua história. A preservação de bens arquitetônicos, ou seja, a não demolição de construções antigas, é fundamental para impedir que esses textos urbanos sejam apagados. Seguindo as instruções do professor, discuta e analise a atuação de pelo menos um dos agentes sociais responsáveis pela transformação do espaço urbano. Então, pessoal, algum agente social responsável pela transformação do espaço urbano? Existem vários.
Mas, por exemplo, é o crescimento e a necessidade de mais comércio para atender a população. Comércio que dá lugar, uma casa que dá lugar a um comércio. Ou uma casa, um casarão que dá lugar a um prédio, onde podem morar muito mais pessoas, porque um prédio, um edifício, né? Você consegue agregar muito mais pessoas do que uma casa, terra ou um sobrado. Tudo bem? Então, a resposta, o agente social que faz com que ocorra essa modificação é a necessidade de expandir, do crescimento de comércio ou expandir o número de habitações. Onde cabe mais? Um casarão igual esse da Avenida Paulista que foi derrubado em 1996 ou um prédio de 30 andares? Onde cabe mais pessoas? Prédio de 30 andares. Exatamente. Prédio. Então, professor, você pode falar de novo a resposta? eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Sor, Então, oi, pode perguntar. desculpa atrapalhar. A Maria Fernanda, ela veio e falou assim que ela tá pedindo para entrar, mas não tá conseguindo. Vixe. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu vou permitir. Entrou. Sor, uma dúvida. Você fala que as pessoas, tipo, vêm mais pessoas, tipo, em lugares onde tem mais emprego. Isso acontece também em países, tipo, Estados Unidos? Sim. Os Estados Unidos hoje é o país que tem o maior número de imigrantes. Pessoas de outros países procuram os Estados Unidos, porque é o país que tem o país mais rico, que tem o maior perfil econômico do mundo. Então, muita gente vai para os Estados Unidos. Igual aqui no Brasil, muitos bolivianos, paraguaios, muitos colombianos, venezuelanos vêm para o Brasil. Apesar do Brasil não vivenciar um período bom, mas só que ainda é melhor professor, do que deles. Meu tio morou na França por causa do trabalho. ô professor, Fala. Pode falar. Mas tipo, nesses países ocorrem mais demolições de casarões? Então, quanto maior o crescimento populacional, mais prédios surgirão, mais comércio surgirá. Professor, pode repetir a resposta? Eu vou colocar a resposta aqui. Ô, professor, Vou colocar aqui. professor. Oi, pode falar. Sai daí. Por que tem gente que faz o contrário, pega e vai pra cidade menor? Ô, pessoal, fecha o microfone, só deixa quem vai perguntar. Desculpa, pergunta de novo, eu não escutei. Por que tem gente que faz o contrário, tipo, vai trabalhar em cidades menores? Então, eu vou explicar, mas basicamente por oportunidade. Às vezes você cai em uma cidade muito grande, onde o número de empregos não é suficiente, né, para agregar toda aquela população. Então, acontece muito de pessoas de São Paulo, por exemplo, vir para o interior, ou até mesmo em busca de uma qualidade de vida melhor, né? Acontece muito. Ó, eu vou colocar a resposta aqui, pessoal. Então, nós vamos colocar assim, ó. O crescimento populacional, vou dar um zoom aqui maior. O crescimento populacional o crescimento populacional faz com que cidades aumentem o número de moradias, gerando alterações na paisagem. Gerando o quê, senhor? Gerando alterações na paisagem. Então, o crescimento populacional faz com que cidades
aumenta o número de moradias, gerando alterações na paisagem. Pessoal, vocês conseguem ver a resposta aí no meu livro digital? Sim. Então tá. Legal. Sim. Professor, uma outra pergunta. Então, um exemplo, quanto mais pessoas em uma cidade, mais ela vai expandindo e mais, tipo, Mais zona... verticalizada ela fica, mais prédios surgem, né? Isso, tipo, menos trabalho no campo fica, porque... Também. Porque daí, o que acontece? Muita gente, vai chegar muitas máquinas no campo, né? Então, as máquinas, elas substituem milhares de trabalhadores. Daí já não vai ter mais necessidade de tanta gente trabalhando no campo, né? E essa pessoa vai para a cidade, vai, às vezes, trabalhar na fábrica daquela máquina agrícola, que substituiu ela mesma no campo. Acontece muito disso, né? E hoje, só para vocês terem uma noção, 88% da população do Brasil vive nas cidades. 88%. Só 12% vive no campo, em sítios, fazendas. E por quê? Porque as máquinas hoje, elas substituíram praticamente toda a mão de obra humana. Já não necessita de tanta gente trabalhando no campo. Tá bom? Só pergunta assim, eu vou te cortar. Travou Mas ela tudo. precisa praticamente do mecânico e a pessoa que vai controlar, né? A máquina. Sim, é verdade. Pessoal, todo mundo já fez essa atividade? Essa atividade 1? Professor. Sim. 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 Já. Sim, senhor. Ó, Senhor, e mais uma pergunta. Isso se torna ruim ou bom? Tipo, menos Então, campo e mais cidade? tem que ter um equilíbrio, né? Se tiver muita gente no campo e pouca gente na cidade, significa que o país ainda não desenvolveu direito, né? Economicamente falando. Agora, se tiver muita gente na cidade também, o governo não consegue, né, infraestrutura, não consegue dar hospitais, saúde, educação para todo mundo, né? Tem que ser de forma lenta e gradual. Se as cidades elas crescem muito rapidamente, todo mundo decide ir para as cidades, alguns problemas eles acabam aparecendo. É igual São Paulo. Poluição. São Paulo, tipo poluição também, né? São Paulo, na década de 40, tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes. Hoje, São Paulo tem 12 milhões de habitantes, né? Então, quer dizer, muitas coisas tiveram que ser feitas em relação à infraestrutura para que a população vivesse mais ou menos. E ainda tem condições ruins aí em São Paulo. Vocês observam que não tem moradia para todos, não tem hospital para todos, não tem saúde para todos. Quando para de chover, falta água. É terrível, porque a cidade ela cresceu muito. E por que São Paulo cresceu muito mais do que outras cidades? Porque tem mais chance de emprego, eu acho. Sim, porque é a cidade que dava a maior chance de emprego para as pessoas. Onde E é maior, né? Isso. Ela se tornou maior porque a quantidade de empregos que ela disponibilizava, que ela oferecia para as pessoas, era maior. Então, muita gente saiu do Brasil inteiro em busca de oportunidade de trabalho lá em São Paulo. São Paulo foi a primeira cidade a se industrializar. As primeiras indústrias do país surgiram em São Paulo. Daí depois veio o comércio e todo mundo ia para lá. Tá bom? Tudo bem. Pessoal, agora vocês vão abrir na página 224. Onde tem lá o título Cidades, subtítulo, né? Cidades e cidades planejadas. Vocês viram aí? Sim. Tranquilo? Sim. Ó, Sim. espontânea e cidade planejada. O nome já diz, né? Espontânea é que foi aparecendo de forma gradual, de forma... Opa. O microfone ligou. Não esquece de fechar o microfone. Pessoal, cidades espontâneas são aquelas cidades que surgiram de forma natural. Já a cidade planejada foram cidades que foram feitas
por arquitetos, engenheiros, para serem capitais específicas ou para terem uma função específica. Brasília Por foi exemplo, né, senhor? por exemplo, ó, Brasília foi uma cidade planejada, porque não existia Brasília, não existia a cidade em si. Ela não nasceu de um sítio urbano, igual Mirassol, igual Rio Preto. Brasília foi o seguinte, o presidente da época, o Juscelino Kubitschek, falou assim, a capital do nosso país tem que ser bem no centro do Brasil, para agregar a todos os estados. Daí ele pegou um grupo de engenheiros, arquitetos, e eles planejaram e falaram, vamos construir a cidade aqui. Ele construiu os ministérios, os Professor, palácios. Oi? vai ter resumão do Paulão? Então, eu vou disponibilizar depois o resumão do Paulão lá no plural. Vou disponibilizar essa aula e depois eu vou colocar o resumão de cada módulo, tá bom? Tá bom, senhor, obrigado. Ok. Tá. Pessoal, tá bom. Então, ó, cidade espontânea, uma cidade que nasce de forma natural, de um sítio urbano, igual Mirassol, Rio Preto, São Paulo. Cidade planejada, foi uma cidade pensada para para ter uma função específica. Brasília, uma cidade planejada, sentaram e falaram, aqui vai ser a capital do país. Daí fizeram todo o planejamento do tamanho das ruas, onde ia ficar as áreas comerciais, onde ia ficar as áreas que não teriam áreas comerciais e sim só residenciais. Brasília é uma cidade planejada. Curitiba também é uma cidade planejada. Ela foi planejada para ser a capital do estado do Paraná. Manaus, uma cidade planejada. Ela foi pensada para ser um centro industrial bem no centro do estado do Amazonas. Então, cidades planejadas são cidades que foram feitas para um determinado fim. Cidade espontânea é uma cidade que cresceu naturalmente de um sítio urbano. Tá? Foi crescendo, crescendo, crescendo de forma gradual. Espontânea é natural, planejada, feita, elaborada, um plano por arquitetos. Belo Horizonte também, a capital de Belo Horizonte era Mariana. Depois o pessoal falou, não, vamos fazer uma capital com ruas largas, diferentes e tal. Daí planejaram e surgiu a cidade de Belo Horizonte e passou a ser a capital do estado de Minas Gerais. Tá? Vocês entenderam? Cidade espontânea cresce naturalmente. Cidade planejada, ela vai crescendo de forma... ela é planejada por engenheiros, arquitetos e vai crescendo de forma mais gradual aí, tal, com todo um planejamento. Que também não significa que ela não terá problemas. Vai crescendo, chega um momento que começa, mesmo as cidades planejadas vão tendo problemas. Qual cidade que vocês acham que tem mais problema? Uma cidade planejada ou uma cidade espontânea? Espontânea. Espontânea. Espontânea, é claro. Mas a espontânea, ela costuma ter mais problema. Porque as pessoas, ficou mais difícil. Uhum. Mirassol é o quê? Uma cidade planejada ou espontânea? Espontânea, eu acho. Espontânea. Espontânea. E espontânea. Ó, Espontânea. Espontânea. pessoal, Ela era um então aqui a gente tem uma imagem, ó. Imagem de Brasília. Brasília, pessoal, uma cidade planejada, tá vendo? Os entornos, as avenidas, os prédios, todas as áreas foram feitas. Brasília, o formato da cidade de Brasília é o formato de um avião. Então, lá em Brasília, eles não falam zona norte, zona sul. Eles falam asa norte, asa sul, tá? Então, lá em Brasília teve uma arquitetura baseada no formato de um avião, tá? Por que foi baseado no avião? Porque na época o Juscelino Kubitschek, que era o presidente, falou assim, nós vamos fazer o Brasil decolar, crescer muito. E a capital do Brasil vai simbolizar a sua arquitetura, o seu formato, no formato de um avião, porque o Brasil ele vai decolar, ele vai voar ares aí, de uma forma figurada, né? Ele vai se tornar um grande país. Mas só que, pessoal, quem construiu Brasília é outro lugar.
Precisa de muita mão de obra para construir Brasília? Muitos pedreiros, arquitetos, serralheiros, marceneiros. Não precisa de muita gente para construir Brasília? Eu Como acho está? que não. Sim. Sim, precisou de muita gente, né? Sim. Precisa de muita gente. Sim, Uma sim, galera sim, pra De uma fazer. cidade. Uma galera. Pessoal, Sim. Precisou, claro. ó, Uhum. o que aconteceu? As cidades em volta de Brasília são cidades chamadas de cidades satélites. Essas cidades, que está aqui onde eu estou passando o mouse, é uma cidade que fica perto de Brasília. As pessoas que vinham para trabalhar na construção de Brasília vinham do Nordeste, vinham do Sudeste. E aí elas não moravam em Brasília, elas só iam lá em Brasília para construir a cidade. Elas moravam nessas áreas, são chamadas cidades satélites, que cresceram de forma espontânea. Então, Brasília é uma cidade muito organizada, muito estruturada. Já as cidades satélites, as cidades próximas a Brasília, que eram as cidades onde as pessoas vinham de outras áreas para trabalhar na construção de Brasília, são muito pobres, sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem educação, sem saúde para todos, tá bom? Então, as cidades do entorno de Brasília são cidades extremamente pobres, tá? Já desorganizadas, que cresceram de forma espontânea. E Brasília é uma cidade totalmente organizada, desenvolvida, porque foi feita justamente para ser a capital política do Brasil. Tá bom? Professor, Oi? Essas cidades satélites têm nome? Tipo, elas têm nome próprio ou elas só são cidades satélites mesmo? Não, elas têm nome, tem vários nomes. Tem a Brasilândia, né, que é uma cidade satélite de Brasília. Se eu não me engano, a maior cidade satélite de Brasília é essa daqui da imagem. Tem muita gente lá. Então, essa cidade de Brasília, eu acho que ela chama Desfecho. Desfecho é uma cidade satélite de Brasília que mora muita gente, que veio. Então, lembrando, cidade satélite é uma cidade, no caso ali perto de Brasília, onde as pessoas que vinham para trabalhar na construção de Brasília moravam. Essas cidades cresceram de forma espontânea e sem infraestrutura nenhuma. Já Brasília é uma cidade extremamente organizada, estruturada. Pessoal, o local onde 1 metro quadrado, um terreno tem o maior valor no Brasil é Brasília e Rio de Janeiro, tá? São as áreas mais valorizadas, onde uma casa, um terreno tem o maior valor. Brasília e Rio de Janeiro. Beleza? Pessoal, tudo bem? Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Sucesso ou não? Sim. Vamos lá. Pessoal, deixa eu ver aqui no chat assim. Vocês vão escrever o nome de vocês no chat só para eu fazer a chamada, tá bom? Então coloca o nome, porque às vezes vocês estão usando o nome dos pais ou de outra pessoa. Põe o nome aí no chat para eu tirar um print. E isso, igual o Igor colocou, Igor 7º. Professor, é para colocar o ano também? Isso, coloca o ano também para ficar mais organizado. O ano não, só a cor, né? O ano é 7º. Eu vou parar a gravação aqui. Não vou parar, esperar vocês colocarem o nome no chat. Daí eu já paro a gravação. Senhor, quem já colocou já pode sair? Não, ainda não. Deixa eu terminar a gravação. Já mandei, professor. Tá bom? Espera que eu avise a hora que pode sair. Já mandei. Também já, senhor. A gravação, pessoal, estará disponível lá no Plural a partir de amanhã. Também já, professor. Não, a partir de hoje à tarde. O que vai estar disponível no plural? Essa aula. Já mandei. Gravação dessa aula. Já mandei. Professor, Oi. vai ter tarefa vai ter tarefa. Pessoal, todo mundo Oi. Todo mundo colocou o nome? Sim. 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 Sim, senhor.
Hoje, nós vamos interromper por aqui. A nossa próxima aula é na segunda-feira. Então, eu vou mandar no WhatsApp aquela pré-aula para vocês verem o que nós vamos trabalhar. Preste atenção certinho, tá bom? Tá, pode sair? Tudo bem, senhor. Tá bom, sou. Tchau.